Olá, mamíferos! Vamos começar essa videoaula relembrando uma característica comum compartilhada entre todos os seres vivos que é muito importante, a presença do material genético. Entretanto, apesar de ser uma característica compartilhada, o material genético ele se apresenta de diferentes formas quando a gente analisa principalmente seres procariontes e seres eucariontes. Uma diferença básica entre dois organismos é a presença do núcleo. Seres eucariontes possuem carioteca, seres procariontes não possuem. E isso vai interferir na organização do material genético e sua posterior expressão, que a gente vai ver em outro momento. Então, antes de começar a analisar o núcleo, certo, das células eucariontes e a organização do material genético desses seres, vamos relembrar rapidinho como é que esse material genético está situado, localizado nas células procariontes. Aqui a gente tem a foto de uma célula bacteriana e a gente percebe nessa região condensada que o material genético da célula eucarionte ele é concentrado numa região chamada de nucleoide. Esse material genético normalmente é formado de um cromossomo circular associado à membrana. Isso é importante porque proteínas da membrana parecem estar relacionadas com a replicação desse material genético. Então é importante que ele fique aqui associado à membrana. A gente pode perceber que não existe nenhuma membrana circundando esse material genético. Então não existe a carioteca. Ela vai aparecer quando? Ela vai aparecer depois, ao longo da evolução, a partir do momento que a membrana começa a formar uma invaginação que envolve esse material genético. Células procariontes elas podem possuir outras moléculas de DNA espalhadas pelo citoplasma, chamadas de plasmídeos. Mas, na verdade, elas não são fundamentais para o controle do metabolismo bacteriano. Podem trazer informações a mais, podem trazer vantagens, como a resistência a antibióticos, mas não fazem parte do material genético central, que é realmente esse cromossomo circular situado na região chamada de nucleoide. Então, como a gente conversou, ao longo da evolução foi surgindo uma membrana em volta desse material genético e deu origem ao núcleo como a gente conhece hoje. Então, quando a gente analisa uma célula eucarionte, aqui nessa foto de microscopia eletrônica de transmissão, a gente percebe que o núcleo, essa estrutura azul aqui, ela é bem volumosa e bem grande, bem representativa dentro de uma célula eucarionte. O normal para uma célula eucarionte é que a gente encontre um núcleo. A gente tem situações em que tem células anucleadas, que é o caso das hemácias, e tem situações que a gente encontra mais de um núcleo na célula, no caso, por exemplo, das células musculares. Então, nosso objetivo agora é analisar qual é a estrutura dos componentes periféricos e internos do núcleo e como é que o material genético está organizado dentro dele. Então, primeiramente, a gente vai dar uma olhada na parte externa do núcleo, na carioteca, que é o que dá o nome de seres eucariontes, cariotecas verdadeiras. Eles realmente possuem a carioteca. Então, quando a gente analisa aqui um pouquinho mais de perto essa membrana toda aqui, a carioteca, a gente percebe que, na verdade, ela é uma dupla membrana. Ela tem uma membrana externa, em contato com o citoplasma, e a membrana interna, que está em contato com a parte de dentro do núcleo. Essas duas membranas são separadas por um espaço, chamado de espaço perinuclear. É importante que vocês lembrem sempre isso, que a carioteca é formada de duas membranas, externa e interna, separadas por um espaço perinuclear. Essa é a primeira característica importante. A segunda característica importante é que vocês precisam lembrar que a carioteca, a membrana externa dela, a gente pode analisar aqui mais de perto, a membrana externa da carioteca está em contato direto com o retículo endoplasmático. Qual? Rugoso. Tanto que muitas vezes a gente pode encontrar ribossomos presos a essa membrana externa. Então, o lúmen, que é o retículo endoplasmático, a parte dentro do retículo endoplasmático, ele fica em contato direto com o espaço perinuclear. Então, são duas estruturas fisicamente conectadas. A carioteca ela surge como uma membrana de proteção, também chamada de envelope nuclear, certo? Porque ela envolve o núcleo inteiro. Essa proteção ela envolve não só proteção física, mas também um controle de substâncias que vão entrar e vão sair do núcleo. Substâncias que precisam ir para o citoplasma são produzidas no núcleo, substâncias que são produzidas no citoplasma precisam voltar ao núcleo. Quem vai fazer esse controle? Estrutura chamada de poros nucleares. Membranas fosfolipídicas, é importante que vocês lembrem, são impermeáveis a moléculas grandes e moléculas carregadas, ou íons. Portanto, moléculas como RNA, que é necessário no citoplasma, e proteínas que são necessárias no núcleo, elas não conseguiriam de maneira nenhuma atravessar a carioteca diretamente. Então, elas precisam ser transportadas através desses poros nucleares. Uma coisa que é importante. Quando a gente fala poro, a ideia é que dá de um buraco.
Só que, na verdade, o poro nuclear ele é formado de um complexo proteico. Quantos poros nucleares tem na carioteca? Centenas, milhares. É muito importante esse transporte de substâncias. Só que esse complexo proteico vai controlar basicamente a passagem de substâncias grandes, como RNA e proteínas. Só substâncias que têm determinados sinalizadores, marcadores, é que vão conseguir se ligar ao complexo proteico e, consequentemente, serem transportadas para dentro do núcleo ou para fora dele. Vocês terem uma ideia de quantos poros tem na carioteca, a gente pega uma parte da carioteca aqui, por meio de microscopia, a gente pode ver cada bolinha amarela dessa representa, na verdade, um poro nuclear. Então a gente tem uma ideia aqui do tamanho, da quantidade, tamanho do número de poros nucleares que a gente encontra na carioteca dos organismos eucariontes. Quando a gente dá uma olhada lateral nesses poros, a gente percebe que o poro atravessa por completo. A gente está vendo aqui, ó, o poro atravessa por completo a carioteca. Tanto a membrana externa como a membrana interna, o que faz sentido, porque as substâncias não devem atravessar só uma das membranas, elas devem atravessar a carioteca inteira. Então a gente percebe que existe uma continuidade aqui da membrana interna com a membrana externa, e o poro aqui atravessando toda essa estrutura. Para a gente entender melhor como é que acontece esse transporte, aqui a gente tem uma figura representando, um esquema representando como é que esse poro está organizado. Então a gente vê vários anéis aqui, ó, anéis proteicos de proteínas chamadas de nucleoporinas, que vão em determinada situação se ligar a uma molécula, uma proteína, um RNA, e vão transportá-la. Ele já tem realmente um espaço para transporte de substâncias, só que são moléculas pequenas. Mais uma vez, as moléculas grandes devem ser transportadas por meio da ligação com esse complexo. E esse transporte só é feito mediante a quebra de ATP. Então é um transporte que a gente chama de transporte ativo. Certo? Elas não passam livremente, só transportadas por meio da quebra de ATP. Perfeito? Uma outra característica importante da carioteca é que, para manter a sua estrutura, existe uma lâmina proteica, certo? Em contato com, aqui ó, a gente pode ver, em contato com a membrana interna do núcleo da carioteca, certo? Que mantém essa estrutura. Essa lâmina é formada de proteínas chamadas de laminas, que são muito similares a filamentos intermediários, que são redes proteicas que formam o citoesqueleto, justamente com microtúbulos e filamentos de actina. Essa lâmina nuclear que a gente pode ver entre essas duas faixas brancas aqui, ela é importante não só para manter a estrutura da carioteca, mas também para organizar as moléculas de DNA que estão presentes internamente no núcleo. Daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre essa organização. Então, pontos importantes ali do revestimento nuclear. A carioteca ter duas membranas, o espaço perinuclear, certo? A presença dos poros, que vão determinar quais substâncias, quais moléculas grandes vão passar do núcleo para o citoplasma e vice-versa, e a presença da lâmina nuclear, que é uma rede proteica que sustenta, certo, a carioteca, mantendo assim a sua estrutura. Ok, visto a parte externa, vamos agora dar uma olhadinha na parte interna do núcleo. Quais são seus componentes básicos internos, né? Então, gente, aqui a gente tem um esquema também do núcleo e a gente pode ver três estruturas básicas importantes dentro desse núcleo. O material genético completo, que são esses filamentos, certo? Um conjunto todo, a gente dá o nome de cromatina, que está aqui embaixo. Perfeito? Então, no caso dos seres humanos, a gente tem 46 filamentos de cromatina. Cada filamento é uma molécula de DNA associada a proteínas que o organizam, ou que fazem parte de processos como transcrição e replicação. Certo? Essas proteínas são as histonas, a gente vai ver daqui a pouco como é que é a estrutura dessas histonas. E além da cromatina, a gente tem uma solução chamada de nucleoplasma, que contém, né, obviamente, água, íons, moléculas como RNA, proteínas e por aí vai. Além da cromatina do nucleoplasma, a gente também vai encontrar o nucleolo, que é uma região importante para quê? É uma região onde tem uma produção intensa de RNA ribossômico. Então é aqui, nesse nucleolo, que eu vou começar a montar os ribossomos, as subunidades. A gente precisa lembrar que os ribossomos são formados de duas subunidades, a maior e a menor, e que essas duas subunidades são formadas de proteínas e RNA ribossômico. Então é nessa região do nucleolo que eu vou ter a produção intensa dos componentes de RNA que formam o ribossomo. Okay? Então, vamos dar uma olhadinha agora no mundo real. Né? Vamos ver como é que é realmente essa organização da cromatina no nucleolo.
Essa figura aqui, essa foto, mostra pra gente que dentro do núcleo eu tenho a cromatina apresentando regiões mais densas, mais escuras, e regiões mais claras. As regiões mais densas são chamadas de heterocromatina. São regiões que o DNA está mais condensado e mais associado com proteínas, as histonas. E as regiões mais claras são chamadas de eucromatina. São regiões menos condensadas, que o DNA está menos associado a essas proteínas estruturais. Qual a diferença? O que isso faz? O que isso provoca? Qual a diferença disso na expressão gênica, da heterocromatina para a eucromatina? As regiões de eucromatina são regiões que a molécula de DNA está mais solta, então ela pode ser mais lida, ela pode ser lida mais facilmente. Então são regiões onde a gente encontra genes ativos. Por outro lado, na heterocromatina, a gente tem um DNA mais condensado, mais enrolado em proteínas. Então a gente encontra genes que não estão sendo lidos naquele momento, genes inativos. Como todas as células do nosso corpo, se a gente for pegar de uma forma geral, tirando as exceções, possuem os mesmos 46 filamentos de cromatina, o que faz uma célula ser diferente da outra tem muito a ver com as regiões de heterocromatina e eucromatina. Essas regiões podem variar de célula para célula. Então isso pode variar também da fase de vida da célula, assim como pode variar do tecido que está sendo analisado. Então, relembrando, eucromatina, regiões de genes mais ativos, e heterocromatina, regiões de genes mais nativos. É importante a gente ressaltar que, apesar de parecer uma confusão aqui de material genético, os filamentos a gente nem consegue identificar os diferentes filamentos de cromatina, eles estão organizados. Existe uma região específica para cada filamento, e eles estão, na verdade, associados tanto à lâmina nuclear, como a uma rede de proteínas aqui dentro chamada de matriz nuclear. Certo? E essa matriz e a lâmina nuclear ajudam a organizar as posições dos filamentos, que também tem muito a ver com a expressão gênica. Aqui a gente pode ver, nessa figura aqui, um nucleolo bem desenvolvido, que é essa região aqui. Vamos ver a próxima, que isola o nucleolo. Então, essa visão do nucleolo pode dar uma ideia de que o nucleolo é um compartimento. Só que, na verdade, a gente já comentou, ele não é um compartimento, ele não tem membrana. Ele é simplesmente um acúmulo de RNA ribossômico e proteínas. Tanto que células que estão em intensa síntese proteica, elas possuem um nucleolo bem desenvolvido, porque está fazendo muito ribossomo para suprir a necessidade da síntese dessas proteínas. Por outro lado, células que estão em fase de divisão celular, por exemplo, que praticamente interrompe a sua síntese proteica, o nucleolo não apresenta um nucleolo, não apresenta nem núcleo, porque não há produção desse RNA ribossômico. Então é nessa região que a gente vai encontrar os genes relacionados à informação de RNA ribossômico. E é nessa região, portanto, que a gente vai começar a montar as subunidades ribossomais, que vão se juntar quando? Apenas no citoplasma, quando acontece a síntese de proteínas. Dando uma olhadinha mais de perto aqui, a gente percebe que realmente o nucleolo, que é essa região aqui, ela é bem diferenciada da cromatina que está em volta. É uma região bem mais densa, certo? Um acúmulo de grânulos ribonucleoproteicos, associação de proteínas e RNA. Perfeito? Agora, eu estou aqui falando da associação de proteínas com DNA, com RNA. Isso é muito importante que a gente consiga visualizar como acontece essa associação entre os dois. Então, essa figura está mostrando exatamente como o DNA pode ser enrolado nessas estruturas globulares aqui, chamadas de complexos proteicos de histonas. Então, cada estrutura globular dessa tem 8 histonas que, associados ao DNA, formam o nucleossomo. Então, quanto mais o DNA está condensado, mais nucleossomos eu tenho. Quanto menos, menos nucleossomos. Então, o que acontece? Regiões de heterocromatina possuem muitos nucleossomos. Regiões de eucromatina possuem menos cromossomos. Menos nucleossomos, desculpa. O que acontece, então? Quando a célula vai participar da divisão celular, que ela tem que condensar o máximo possível seus filamentos de cromatina, ela produz muitas histonas, associa muito essas histonas com as moléculas de DNA, até formar essa estrutura que é bem conhecida, que é o próprio cromossomo. Aqui a gente está vendo o filamento de cromatina muito condensado. Então, na verdade, o cromossomo e o filamento de cromatina são estágios diferentes da mesma coisa. O filamento de cromatina é o estágio de DNA menos condensado, que tem heteroeocromatina, e o cromossomo é o estágio mais condensado, visualizado apenas na divisão celular. Feito? Bom, pessoal, a ideia desse vídeo era realmente dar essa visão ampla da organização do material genético, com foco, basicamente, em como que esse material genético está situado no núcleo e como que o núcleo está organizado. Valeu e até a próxima!